Olá, sou Eliana Marcolino, professora e pesquisadora do mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce, da Univale. O programa Diálogos Territoriais é uma iniciativa do mestrado em Gestão Integrada do Território, o GIT. Estamos aqui para mais um diálogo, encontro de saberes. Os nossos convidados são a professora Sueli Siqueira, o professor Mauro Augusto dos Santos e a pesquisadora Suelda Ferreira. O tema do nosso encontro é sobre brasileiros em Portugal. É a professora Sueli Siqueira que coordena a linha de pesquisa sobre imigração, território e imigração. Na nossa roda de conversa, nós vamos falar um pouco sobre os brasileiros que vivem em Portugal, porque a professora já coordenou uma pesquisa realizada em parceria com pesquisadores e com universidades lá em Portugal. O professor Mauro Augusto dos Santos já participou também dessa pesquisa lá, teve uma experiência, uma vivência onde ele fez o seu pós-doc. E aqui a Suelda Ferreira, que está realizando a sua pesquisa de doutorado sobre a questão dos emigrantes brasileiros em Portugal. Depois ela vai falar um pouco melhor sobre a sua pesquisa. Para começar o nosso diálogo, eu convido a professora Sueli Siqueira. Sueli, para falar um pouco sobre essa questão do processo de imigração dos brasileiros para o território português, para Portugal, e sobre essa pesquisa que vocês realizaram lá em Portugal, em parceria com as universidades de Portugal. Bom, a imigração de brasileiros para Portugal já tem um longo tempo. Mas nós podemos até dividir que os primeiros que emigraram na década de 90 eram mais qualificados, migravam sempre numa perspectiva, foram os odontólogos, o pessoal da área de informática. E depois a gente tem um segundo momento em que começa a migrar, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, que começa a migrar o trabalhador, o trabalhador pouco menos qualificado, que vai para exercer atividades no mercado de trabalho secundário em Portugal. Isso começa de forma incipiente e é interessante que começa exatamente quando as dificuldades para emigrar para os Estados Unidos começa a aumentar, começa a exigência de visto para o México e aquele meio de atravessar a fronteira começa a ficar mais difícil para o brasileiro e especialmente para o valadarense, ou aqueles que habitam essa região, esse fluxo para Portugal se amplia. De tal modo que hoje, em Portugal, nós podemos dizer que os dados demonstram, do próprio censo português, que a maior número de estrangeiros, de presença estrangeira em Portugal, são brasileiros. E é muito marcante a presença de brasileiros em Portugal, principalmente em determinadas áreas do mercado de trabalho. Por exemplo, os brasileiros mudaram a perspectiva da estética em Portugal. Então, salão de beleza, tanto para homem quanto para mulheres, é muito marcante a presença de brasileiros que conquistaram esse mercado lá. Também na área de cuidados, de serviços domésticos, hoje a presença de brasileiros nessa área é bem significativa. A crise fez com que alguns retornassem, mas como a gente já tem demonstrado em vários outros estudos, esse movimento de ida e volta sempre se dá em função ou de uma crise lá, ou de uma crise aqui, ou de uma recuperação da economia lá, uma recuperação da economia aqui. Mas uma vez estabelecido o fluxo, ele acaba sendo mantido ao longo do tempo. Então hoje nós temos um fluxo significativo de brasileiros para Portugal. É interessante lembrar, para você que está nos assistindo, que a proposta deste programa é de levar à comunidade quais são as pesquisas realizadas aqui na universidade. E essa linha de pesquisa sobre a imigração, ela é de alta relevância social porque Governador Valadares e região têm a vocação para emigrar. E nós vamos perceber nas pesquisas, e depois a pesquisadora Suelda vai falar um pouco do trabalho que ela está realizando, que tem impactos, e esses impactos eles são muito relevantes e que precisam serem observados. E é exatamente nesse ponto que a gente percebe isso, quando essa perspectiva desse ambiente de migração para Portugal se torna cada vez mais significativo e que há interesse também das universidades portuguesas em relação
ao fenômeno, não só portuguesas, como americanas, como italianas. E aí nosso núcleo, a partir do GIT, do NEDER, da Univale, nós começamos a pensar em convênios, né? E nós fizemos um grande convênio com a Universidade de Lisboa, com o IGOT, que é um centro de estudos que tem um doutorado em migrações, e fizemos um projeto que foi uma parceria em que os professores de lá vieram para cá, nós fomos para lá. Anterior a isso, eu tinha feito o meu pós-doc também em Portugal. E esses contatos foram estabelecidos e nós conseguimos fazer esse projeto, né, que inclusive a Suelda faz parte dele também, como doutoranda, que é Ligações Migratórias, Brasil, Estados Unidos e Portugal, ligando 3 universidades, 3 pontos de imigração, né, de saídas de brasileiros, tanto para os Estados Unidos como para Portugal. E esse projeto rendeu muitos artigos, muitos dados, muitas informações que servem até hoje para os órgãos, né, que trabalham as questões das políticas públicas. É nessa perspectiva que a pesquisa ela tem esse lado social, ela tem essa perspectiva de trazer informação e subsidiar as políticas públicas. Obrigada, professora Sueli. Então, agora nós vamos conversar um pouco com a Suelda Ferreira. Ela vai compartilhar a respeito da pesquisa que ela está realizando, mas antes disso, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, de onde você é brasileira, mas de qual que é o seu território aqui e o que te fez ir para Portugal fazer a sua pesquisa de doutorado. Bom, há 20 anos eu moro fora do Brasil. Eu costumo dizer que desde que eu nasci, eu já comecei migrando. Eu nasci num povoado que era Pernambuco, sou registrada na Paraíba, porque minha mãe era professora da Paraíba. Depois dos 14 anos, eu fui estudar em Campina Grande. E lá eu fiz minha faculdade de psicologia, eu sou psicóloga de formação. E depois eu sempre alimentei o sonho de estudar fora. Foi quando eu fui para a França e eu fiquei em França, em Lyon, 8 meses. Não foi fácil a adaptação. Eu tinha uma irmã que morava em Portugal com seu marido, que eram dentistas, que foram na primeira vaga que Sueli citou há pouco. E aí eu fiquei alimentando sempre o sonho de estudar. E só a partir de 2004 que eu entro no mestrado na Universidade de Lisboa em Geografia. Eu trabalho as representações. A minha dissertação era sobre as representações dos brasileiros quando ocupavam o espaço de Lisboa. Depois disso, participei de alguns projetos de investigação dentro da Faculdade de Geografia na Universidade de Lisboa. E sou a primeira aluna do doutoramento em migrações, que tem o Sueli como minha co-orientadora e o Jorge Malheiros como meu orientador. E pronto, e estamos prestes a defender, eu estou prestes a defender essa tese daqui a 1 mês e meio, que para mim é um prazer e é um sonho realizado e um ciclo fechado. Então, fala para nós qual é a tese, né, que você vai defender, qual é o estudo que você realiza, os seus objetivos com esta pesquisa. O tema da minha tese de doutoramento pelo IGOT é migrantes brasileiros entre Portugal e Brasil, imigração e retorno dos processos complementares. Centra-se principalmente na migração de brasileiros para Portugal, fundamentando-se na migração de retorno e na identificação dos motivos que condicionam esse retorno. Sueli já falou algumas coisas sobre a vaga. O meu estudo é mais com a segunda vaga migratória, que é a partir na década do final dos anos 90 e início de 2000. Ela é mais numerosa, é mais diversificada, ela é menos escolarizada. Um outro ponto importante é que a partir de 2007 começa a crise em Portugal. E é exatamente aí o ponto central que nós queremos que eu investigo. Por que com a crise em Portugal, muitos brasileiros continuam em Portugal e outros retornam? O nosso recorte temporal é até 2015, não é claro? E com essa vaga que de final de 2000 até da década de 90 até o início de 2000 e até 2015. E o recorte espacial nós fizemos 50 entrevistas, eu fiz 50 entrevistas em Portugal com mineiros, no norte litoral de Portugal e na área metropolitana de Lisboa, e aqui em Valadares eu fiz 50 entrevistas também com os que retornaram.
o que é que nós queremos saber com isso, com esse papel da crise, nesse retorno, nessa permanência? São vários fatores. Não dá para explicar todos, mas eu posso citar alguns. Por exemplo, no retorno, eles citam muito mais a questão familiar. Mas só que por trás disso tem a questão econômica. Porque o trabalho vem como fator principal para você permanecer no país ou para voltar para o seu país de origem. E nessa época o Brasil passava por uma estabilidade econômica. Um outro ponto também em Portugal é que a crise, mas se a crise é trabalho, eles citam sempre assim, eu tenho menos trabalho, eu ganho menos, mas alguns deles citam e dizem, olha, eu tenho uma vida mais organizada. É o que nós falamos também, a questão da migração individual e da migração familiar. Porque chega, eu estou falando em Portugal, porque chega a um determinado tempo de estadia num espaço, num país de destino, que esse projeto, que é individual, que também envolve a família, que ficou no Brasil, ele é reelaborado, porque muitos desses casaram em Portugal, 9 dessas entrevistadas, desses 50 entrevistados em Portugal, casaram com portugueses e outros casaram em Portugal também ou foram ao encontro dos seus maridos em Portugal. E aí a questão é mais focada nesse sentido. E aqui em Valadares, eles citam principalmente a questão familiar dos filhos, mas por trás disso tem a questão econômica. Por quê? Quando eles foram principalmente as mulheres citam isso. Eles foram para Valadares, eles vieram para Valadares que retornaram, esses filhos estavam na pré-adolescência e na adolescência. Eles não aceitam a autoridade das pessoas que ficaram com eles, avós, tios. Esse grupo, principalmente, que cita a questão familiar, tem mais problemas financeiros e é evidente que é mais fácil explicar para mim e para os outros, para os familiares, para os amigos, que meu projeto migratório não é fracassado. Ele é um projeto que eu posso dizer assim, como eles citaram, a questão familiar, eu venho cuidar dos meus filhos. Mas é isso, é mais ou menos isso. Não dá para explicar num todo essas questões do retorno. Eu queria muito mais tempo para poder explicar. E é isso. Ok, então nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós vamos retomar com o professor Mauro Santos, né? Ele vai falar também sobre a sua experiência de pesquisa como pesquisador lá em Portugal. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.